Graça e paz mais que vencedores, boa noite, queridos irmãos, amigos e todos que acompanham o nosso canal. Que a bondade de Deus seja com você e a sua família, hoje e para sempre. Aqui estamos mais uma vez para esse momento tão maravilhoso, mais uma reflexão da palavra de Deus, e eu tenho certeza que o Senhor vai abençoar a sua vida através da palavra de hoje. Amém? É muito importante você ficar até o final do vídeo. Você já sabe, o nosso vídeo dura apenas 15 minutinhos. Eu vou te entregar uma mensagem para abençoar a sua vida e em seguida vamos unir a nossa fé e orar uns pelos outros, e com certeza Deus vai abençoar a sua vida e a sua família. É muito importante você deixar nos comentários o seu pedido de oração, o nome de alguém que você queira que o Senhor esteja realizando um milagre, entregando uma promessa, dando um livramento. E eu tenho certeza que quando buscarmos a Deus em oração, o Senhor vai estar abençoando essas pessoas. Amém? Queridos, a palavra de hoje é Mateus capítulo 5, versículos 10 ao 12. Uma palavra deixada por Jesus e que muitas pessoas têm até dificuldade de entender essa palavra, porque Jesus está dizendo aqui que todo servo de Deus, toda pessoa que decide viver para Deus esse mundo, vai passar por apertos, crises, perseguições, vai ser vítima de tantas coisas ruins, porque o que nós carregamos é muito precioso. E o inimigo luta diariamente para roubar aquilo que Deus colocou dentro de nós, aquilo que está em nosso coração. E nós precisamos lutar todos os dias para proteger esse tesouro que Deus colocou em nosso coração, que é a sua presença, é a sua palavra. E aqui em Mateus 5, versículos 10 ao 12, Jesus deixou essa palavra de alerta para todos nós. Bem-aventurados os perseguidos. Já começa com um texto que para muitas pessoas é difícil de entender. Bem-aventurados os perseguidos. Geralmente, quando uma pessoa passa por uma perseguição, ela começa a reclamar, não entende, né? E muitas até desviam da vontade de Deus, abandonam a igreja, se afastam da palavra de Deus, quando Jesus está dizendo aqui que a perseguição deve ser motivo de alegria, não pela perseguição em si, mas a luta que você enfrenta é um sinal que você está lutando contra o sistema pecaminoso desse mundo. Por isso ele vai dizer: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Glória a Deus. Verso 11: bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Que palavra maravilhosa! Eu sei que muitas pessoas não gostariam de ler essa palavra aqui, e nem que ela estivesse escrita aqui, muito menos que fosse falada por Jesus. Mas na verdade aqui, o que Jesus deixa claro aqui nessa palavra é que essa é a nossa realidade. Essa é a realidade que todo filho, toda filha de Deus vai viver nessa terra.
não temos como escapar das investidas dos inimigos que todos os dias tentam nos desviar do caminho que agrada a Deus. Quando você rompe com o pecado, quando você quebra o vínculo com o mundo, quando você corta o cordão umbilical do sistema pecaminoso que é contra Deus, contra a palavra, claro que você vai sofrer perseguições, é natural, porque o inimigo que te perdeu não vai desistir de você. Quando você entrega a sua vida a Jesus, isso significa que o inimigo perdeu o poder que ele tinha sobre você, o domínio que ele tinha sobre o teu coração. Aquela influência maligna, aquela escravidão diabólica que estava sobre a sua vida, foi rompida, foi quebrada no dia que você disse: Jesus, eu recebo o Senhor como meu Salvador, como meu Deus, como meu Redentor. E a partir desse momento vai começar, ou começou, uma perseguição sem trégua, porque o inimigo não desiste de perseguir aqueles que ele perdeu. Mas eu quero, em nome de Jesus, declarar sobre você, sobre a sua casa, a proteção divina. O diabo vai se cansar de te perseguir e nunca vai te alcançar, porque você vai estar sempre no esconderijo do Altíssimo, o lugar que o inimigo não vai alcançar a sua vida. Amém? Graças a Deus. Jesus nos ensina, não só nessa passagem, mas em outras passagens bíblicas, Jesus nos ensina aqui nos evangelhos sobre as possíveis dores, as perseguições e sofrimento que todo salvo viverá aqui na terra. Não foi só Jesus que falou sobre isso. Você vai encontrar no Antigo Testamento, nos evangelhos, nas cartas, você vai encontrar em toda a Bíblia que o servo de Deus, a serva do Senhor, vai enfrentar lutas, adversidades, perseguições, dores desse mundo, porque as trevas sempre vão lutar contra aqueles que estão na luz. Mas você não vai sair do caminho da luz. Você vai continuar servindo a Deus, andando no caminho que agrada a Jesus, porque é esse caminho que vai levar você até as mansões celestiais. As perseguições são realidade na nossa vida. Jesus vai falar aqui em João capítulo 15, a partir do verso 18. Se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas vocês não são do mundo, pelo contrário, eu dele os escolhi. E por isso o mundo odeia vocês. Olha aí, o ódio que é disseminado sobre sua vida, que muitas pessoas acabam vomitando sobre a sua vida, o ódio que vem das trevas é um sinal que você é um escolhido, uma escolhida de Jesus. Está aqui, gente, muito claro no texto. Eu escolhi vocês do mundo e por isso o mundo odeia vocês. O ódio disseminado sobre vocês é um sinal que vocês são meus escolhidos. Versículo 20, lembrem-se da palavra que eu disse a vocês, o servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão vocês. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a de vocês. É uma palavra bendita. O Senhor Jesus nos preparando aqui para enfrentarmos dias difíceis, desafiadores, mas sempre com esse coração cheio de fé, crendo na presença dele,
acreditando que Ele está conosco e entendendo que essas lutas que muitas vezes nos fazem chorar, essas aflições que nós enfrentamos no dia a dia, muitas situações que nos levam a passar por momentos de tristezas, tudo isso aí é um sinal que somos escolhidos por Jesus. Não tem como você andar com Jesus e não sofrer contra-ataques das trevas, ódio, calúnia, comentários maldosos, fofoca, mentiras. Está tudo aqui em Mateus 5, verso 10 ao 12. Tudo isso vem sobre os servos de Deus e tem um propósito de nos desviar do caminho, mas temos a garantia que venceremos. Porque uma pessoa que conhece a palavra de Deus, sabe que essas lutas, essas situações que enfrenta no dia a dia, é um sinal que você é um escolhido do reino, você é um súdito do reino, um servo do reino, aonde esse reino tem um rei chamado Jesus de Nazaré, e esse rei não vai nos abandonar no campo de batalha. Ele está sempre presente. A palavra de Deus diz aqui, 1 de Pedro 3,14, mas mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Mais uma vez, a palavra de Deus diz que aquele que sofre por causa da justiça, por sua fidelidade a Deus, aquele que sofre como consequência da sua lealdade ao Senhor, esse é bem-aventurado. Aí o texto aqui de Pedro segue dizendo: não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Glória a Deus por essa palavra bendita. O que carregamos é muito grande, queridos. O que você carrega em seu coração é de um valor incomensurável. E por isso, o inferno vai lutar todos os dias para tomar tudo que Deus colocou no seu coração. Mas o inimigo não vai conseguir. Ele não vai colocar o seu plano em prática. Ele vai lutar todo dia para tirar você do caminho, mas ele não vai conseguir, porque a palavra aqui é muito clara. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Por quê? Porque o Senhor Jesus está presente. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Que essa palavra, irmão, fortaleça o seu coração, que você seja renovado nesse momento, motivado, que essa palavra alimente o teu coração e que você possa entender que essa luta que você está enfrentando é o resultado, é a consequência da sua aliança, da sua fidelidade a Deus. E se você sofre por causa da justiça, como diz a palavra de Deus, se alegre, porque isso é um sinal que você está andando na contramão da podridão desse mundo. Amém? Receba essa palavra e seja abençoado através dela, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Papai querido, muito obrigado por essa palavra bendita. Eu sei que nenhum de nós gostamos de enfrentar dias ruins. Ninguém vai agradecer pelas perseguições. Nós agradecemos pelo propósito da perseguição. Quando enfrentamos o ódio do mundo, as perseguições dos inimigos, as investidas das trevas, nós agradecemos não por essas situações ruins, mas pelo propósito, porque isso é um sinal que nós somos Deus, que o nosso coração está nas tuas mãos. Muito obrigado, Senhor Jesus, por nos escolher,
desse mundo tão pecaminoso, nesse mundo tão perverso, nós levantamos a mão e declaramos: somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo Jesus. E essa realidade nos alegra. De um lado temos luta, mas de outro somos filhos de Deus. Muito obrigado. Abençoe e fortaleça a todos, porque só temos uma chance de vencer as perseguições, é se o Espírito Santo nos conduzir. Então, enche esse coração com a tua presença e abençoe a todos, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Não saia desse vídeo sem curtir, sem deixar um comentário e compartilhe com outras pessoas. Um abraço, Deus te abençoe. Você nasceu para vencer.